Estamos de volta nesse terceiro bloco do TV Mar News. Olha, tem crescido bastante o número de casos de situações, mortes causadas por justiçamento aqui em Alagoas, que cresceu, segundo dados, em aproximadamente 70% em 2023. E esses casos de morte por justiçamento têm mostrado também uma participação, pelo menos um interesse muito maior de instituições, órgãos que são responsáveis pelo ordenamento e que trabalham diretamente para o cumprimento das leis aqui no Brasil. Os dados da Comissão de Defesa dos Direitos Humanos da OAB Alagoas, eles atestam que de janeiro a agosto de 2023, 55 casos foram registrados, o que causou a morte de 22 pessoas. Para conversar sobre esse tema aqui conosco, temos o prazer de receber o Hugo Trauzola, que é advogado criminalista, para tentar trazer explicações sobre esse comportamento da sociedade que tem tentado adotar aquela chamada justiça com as próprias mãos. Bom dia para você, Hugo. Seja bem-vindo aqui ao TV Mar News. Obrigado, Erlan. Obrigado pelo convite. Bom dia a todos. As pessoas têm que começar a entender que só quem faz justiça é o Estado através do judiciário, que são os juízes. Ou seja, o que esse tipo de justiça que se fala aí é o chamado justiçamento, que não tem amparo legal, é a chamada justiça com as próprias mãos. Não tem direito de defesa, não são resguardados nenhum tipo de garantia constitucional. Isso não é justiça. O que as pessoas vêm fazendo aí chama-se crime. Isso não tem um outro caminho, é crime, não é isso? Isso. E é uma coisa engraçada, Erlan, que as pessoas que fazem esse tal justiçamento, normalmente elas cometem crimes mais graves do que aqueles perpetrados pelo criminoso em tese. Por quê? Eu vou dar um exemplo concreto do que reverberou na imprensa já tem alguns anos. Eu não sei se você se recorda de um caso de um adolescente que foi tentar furtar uma bicicleta na casa de um cidadão. E o crime seria, eu não sei se esse era adolescente ou era adulto, acho que é um adulto, tentar furtar uma bicicleta, o crime seria tentativa de furto, que é uma penazinha bem pequena, não chega nem a 4 anos, na delegacia você paga fiança e você já sai. E esse cidadão, ele foi pego pelos donos da casa e foi torturado. Quando chegou na delegacia, as duas pessoas foram detidas, e quem ficou preso foi o torturador. Porque o crime de tortura é um crime hediondo, que tem uma pena que, salvo engano, é até 8 anos, e ele, que foi acusado de tentativa de furto, acabou saindo. Ou seja, normalmente essas pessoas que cometem esse justiçamento ou se envolvem em crimes de tortura, ou de homicídio, ou de lesão corporal grave, e é engraçado que eles não se sentem criminosos, parece que há uma deturpação do bom senso e da razão. Quer dizer, você comete um crime de tortura contra um suposto criminoso e você não se sente criminoso. Criminoso é aquela pessoa. É um fenômeno engraçado que nós temos aqui no nosso país. Há algumas décadas nós estamos acompanhando, até pelos próprios meios de comunicação, alguns programas policiais, em que se batizou o discurso de que bandido bom é bandido morto. Isso acaba sendo, de uma forma direta, um incentivo para a população tomar esse tipo de atitude com as próprias mãos, sem esperar o julgamento pelos ritos legais, como manda as leis no país? Isso é uma questão cultural, Eu acho que todo mundo nasce e já escuta essa frase, esse jargão popular, bandido bom é bandido morto. Mas as pessoas têm que saber que o bandido que matou o bandido também é criminoso. Acontece uma situação bem engraçada no sistema prisional. Todo mundo sabe que estupradores, eles não têm convívio dentro do sistema prisional. E quando eles são colocados em modos que têm acusados de outros crimes, normalmente eles são estuprados porque são estupradores. E o criminoso estuprador que está lá não se sente estuprador. Olha que situação engraçada. A lei, não há isenção de pena se você comete um crime contra uma pessoa acusada de um crime. Não existe isenção de pena nesses casos. O que é que existe que as pessoas confundem? Por exemplo, existe a mais popular, que é a excludente de ilicitude, que seria a legítima defesa. Mas a legítima defesa, ela só se torna legal quando você age em defesa da sua vida com agressão injusta, atual ou iminente. O que nós percebemos muito nesse caso de justiçamento é que há uma desproporção. O que é que eu tenho visto muito na imprensa? O cidadão que foi tentar roubar um celular ou furtar alguma coisa na rua.
e as pessoas acham que estão agindo em legítima defesa e acabam matando aquele cidadão, ou prendendo e torturando, ou uma lesão corporal grave, e aí não abrange o nosso sistema de justiça, as nossas leis, não abrange a legítima defesa de bens materiais. Legítima defesa é em relação à vida, não ao patrimônio. No caso, a pessoa que sofre essa tentativa de morte por conta de atos provocados por um grupo ou por uma pessoa, que é o chamado justiçamento, a pessoa pode buscar, através da justiça também, uma reversão desse fato e punir aquela pessoa por tentativa de homicídio também? Pode sim. E é muito comum. Eu me recordo, há muitos anos, no início, acho que no início da minha advocacia, eu assisti uma audiência, antes da minha, no fórum, que era um caso bem interessante, em que tinha um grupo de jovens jogando bola e uma senhora ia ser assaltada. E esses jovens viram aquilo ali, interferiram e deram uma surra tão grande nesse assaltante que o rapaz faleceu. Olha que situação. Então, eles estavam lá respondendo à época por homicídio qualificado. Eu não sei qual foi o desdobramento que ocorreu, mas olha a situação. Quer dizer, você vai tentar impedir um crime de roubo, e aí, com certeza, essas pessoas estavam de boa intenção, até porque foram se envolver em um problema que não era deles, poderiam levar um tiro ou uma facada, mas acabaram se excedendo. Quando a polícia chegou, esse suspeito já estava morto. Agora, quando se fala da participação da sociedade, muitas pessoas elas criaram também um discurso e uma ideia de que os direitos humanos só atuam, principalmente quando se fala em defesa daquele que está querendo cometer o delito. E isso, inclusive, até alguns segmentos da segurança pública também já colocam críticas como essa, assim, meio que de público, numa situação em que existe uma defesa maior e quando se morre um policial não existe uma tentativa de defesa nem um posicionamento nesse quesito. Esse conflito de interesses de quem tem razão e quem deixa de ter razão acaba também gerando, para a população que fica no meio de esferas tão importantes como essa, que é o braço do Estado, a segurança pública, e o outro, o órgão de defesa dos direitos humanos, uma dúvida na cabeça da população de achar que pode fazer e de repente não vai responder criminalmente? Você acredita, Hugo, nessa situação? Assim, o que eu percebo é que a população, de um modo geral, tem meio que um descrédito, uma desconfiança com o nosso sistema de justiça. Infelizmente, as pessoas só acham que justiça só é feita com condenação, com prisão, e a nossa realidade não é essa. A lei penal ela é muito dura, os juízes do Brasil, de um modo geral, têm uma caneta muito pesada, e eu falo com convicção de quem atua na advocacia criminal há 15 anos. A maioria dos processos que chegam na justiça criminal, os réus eles são punidos de alguma maneira, seja com prisão, seja com cesta básica, seja com multa, mas existe sim uma punição. O que é que vem acontecendo? Essa falsa impressão da fragilidade das leis, que o Brasil é o país da impunidade, as pessoas começam a fazer justiça com as próprias mãos e começam a cometer crimes. E aí essas pessoas que não se acham criminosos, quando entram no sistema de justiça cometendo um crime, aí elas percebem que não existe essa lenda urbana de que o Brasil é o país da impunidade. E os juízes aqui, eles condenam muito. E muita gente confunde a ideia de legítima defesa também, doutor Hugo? Não, com certeza. Por exemplo, as pessoas acham, como eu falei anteriormente, que existe legítima defesa do patrimônio. E não existe. A legítima defesa é relacionado à sua vida. Se você está, por exemplo, teve um outro caso que reverberou na imprensa há alguns anos, uma situação bem interessante. Um policial, ele foi assaltado e aí o assaltante tomou o celular dele e ele alegou, em sua defesa, que após o assaltante tomar o celular, ele deu voz de prisão, sou policial, o senhor está preso. E o assaltante ia sacar uma arma. Na hora que o assaltante ia sacar, ele atirou e matou o assaltante. Nesse caso, se houver indícios de que ele deu voz de prisão e o assaltante ele fez menção de sacar a arma, agiu em legítima defesa, porque ele estava na iminência de sofrer uma injusta agressão. Mas, se simplesmente a pessoa chegou, passe o celular e ele sacou a arma e descarregou o revólver, aí já não é legítima defesa. Olha aí, isso é uma informação nova. Hugo, muito obrigado pela sua presença. Espero que a sociedade tenha compreendido o recado. É muito importante uma participação como essa para levar ao conhecimento do público sobre os nossos direitos e deveres. Muita gente não sabe.
quais são os nossos direitos e deveres. E nós estamos aqui de portas abertas para poder te receber em outros momentos para falar de casos relacionados também, não só da área jurídica, mas também dessa área específica que você atua, que é a área criminal. Muito obrigado pela presença. Obrigado, estou sempre à disposição. Bom, Mozart Luna está conosco também, aqui na sequência do TV Mar News, para poder fazer um passeio em vários municípios aqui do nosso estado, mostrando avanços e atuação da gestão de cada um desses municípios, né, com dicas de turismo. Vamos acompanhar. E agora vamos a Portugal com Mônica Nunes, que está em Chacim, isso, norte de Portugal, para te mostrar um solar, que hoje é uma hospedaria muito interessante. É com você, Mônica. Mozart Luna, direto de Chacim, traz os montes, Bragança, Portugal. Cheguei ontem, né, aqui na terra dos meus pais, e um dos primeiros locais que a gente foi visitar, que eu fui visitar, foi aqui o Solar de Chacim. O Solar de Chacim é um hotel turismo rural que existe há 23 anos, viu, Mozart? Conhecemos todo aqui era a casa, é uma belíssima propriedade, uma propriedade antiga, secular provavelmente, que é coordenada, controlada aqui pelo João, pela sua mãe, Alda. Pertencia ao médico da aldeia, ao doutor Aníbal, o senhor doutor, como chamava. Conheci muito essa história, eu vi muito essa história contada pelo meu pai, e hoje é um hotel, turismo rural, uma casa que foi reformada, passou 2 anos em reforma, um trabalho assim belíssimo. Existe um grande acervo da família aqui, além de toda a estrutura de hotel. É turismo para descanso na região norte de Portugal, que não é uma região turística no sentido de passeios, de viagens, mas de que sentar aqui, ouvir os pássaros, o sino da igreja, que aqui em Chacim, de 1 em 1 hora, o sino da igreja toca. Então eu estou aqui, fiz algumas gravações internas com a dona Alda, que foi a Cicerone aqui, a nossa guia turística por dentro do hotel. Tem toda uma estrutura, tem área para jogo de tênis, mas muito mais tem esse acervo histórico, esse descanso aqui na região norte de Portugal. Então, ó, uma indicação para você, viu, Mozart? Não sei se você conhece, já havia ouvido falar, você que é um exímio, né, frequentador dos bons lugares, conhece, né, muito da história de Portugal. Aqui na região norte nós temos aqui o Solar de Chacim. Os amigos, também já servimos casamentos, presentei-o lá fora, e com uma empresa de catering. Está tudo para aqui, assim, eu nem sabia, eu não tenho vindo para cá. Eles é que andaram aqui, e este dá apoio para o parque. Esta porta. Depois sai por aqui, a minha filha já está ansiosa porque começaram agora o ano escolar, começou agora. Isto já bateu 2 vezes, este ano temos que voltar a levantar isto tudo. E este pavimento, isto era o tanque de lavar os arrombos. Muito bem, né, rapaz? A participação aí do Mozart com dicas de turismo aqui na sequência do TV Mar News. Essa reta final do programa, né? No hashtag Sextou, a galera já tá mandando mensagem. Chegou aquela hora, viu? Chegou aquela hora, finalzinho de semana, momento do canhão descansar. Vamos baixar as nossas armas, porque vem aí mais uma atração na sequência da TV Mar, canal 525 pela NET Claro, pelo portal gazetaweb.com, pelo aplicativo TV Mar. Estaremos de volta na próxima segunda-feira. Ótimo final de semana para você, porque pro canhão é hora do gela. Até lá.